Bom dia, pessoal. Mais um chimarrão com a Tati e com o João. Vocês sabem que a gente fala muito de vida integral e isso significa falar de conexões, ou seja, o que a nossa vida tem a ver com outras partes da vida, com outros elementos que nos circundam, em nós mesmos, como a gente pode se integrar, porque a permacultura tem uma visão integrativa, ela tem uma visão de todo, de geral, e esse todo tem que estar coeso, tem que estar concatenado, colaborando para o funcionamento maior desse corpo. Por isso que a gente fala, como usando o termo do Steiner, organismo agrícola, criar organismos agrícolas, e a gente também tem que ser um organismo inteiro, íntegro, não só nas nossas partes físicas, mas também nas nossas outras dimensões, mental, sentimental, psíquica. Todas essas forças precisam estar de uma certa maneira integradas, inteiras, para a gente existir. E é por isso que hoje a gente resolveu falar sobre o solo. o solo. E as relações que isso tem conosco, o que isso tem a ver com essa nossa vida e como a nossa vida vai ficar mais inteira, mais integral, se a gente entender tudo que vem do solo, o que é esse solo e como ele contribui para a nossa vida ser melhor. E a importância de um alimento realmente saudável. Exatamente. Na realidade, a gente depende muito, totalmente, desse solo e desse alimento, né, para várias funções nossas, e é um pouco disso que a gente queria trazer hoje. Então, muito bem-vindos, muito bom dia. Bom dia. Então, se a gente come qualquer coisa, ouve qualquer coisa, fala qualquer coisa, vive uma vida qualquer. E aí, então, qualquer coisa. Então, a nossa opção é ver como é que a gente pode trabalhar de alguma maneira, onde a gente vai depurando minimamente a nossa vida, ou seja, não comendo qualquer coisa, não ouvindo qualquer coisa e não falando qualquer coisa. As pessoas ouvem qualquer coisa, ligam no rádio e ficam ouvindo aquele monte de música e propaganda e não sei quanta coisa. Come o que vem por a frente, fala o que vem na cabeça. Temos vários exemplos disso, né? E aí então, de repente, quando tu vê, tu está tendo uma vida muito passado de comum, né? Então não tem como ascender a outros níveis de compreensão se a gente também não toma uma atitude de pensar nisso, ou seja, de tentar ter uma vida um pouco mais ordeira e mais organizada e mais sentida, né? O simbolismo que a gente falou da outra live, né? Então a gente hoje queria falar um pouco do solo e a relação disso conosco, porque já que a gente fala da mãe natureza, etc., ou seja, nós somos parte disso, e aí a ideia é a gente conversar o quanto a gente é parte disso. Essa é a Tati, esse é o eu João sou o João Roquete. Roquete. Para quem não nos conhece ainda, foi bom até o João lembrar disso. Esse é o grande pioneiro da permacultura no Brasil, que ajudou a introduzir a permacultura no Brasil, junto com Ali Sharif e outras pessoas que começaram essa história 20 anos atrás. Eu sou a Tati. Eu não era nem nascida 20 anos atrás, já estava fazendo essas coisas. Eu sou Tati, eu estou há 10 anos fazendo permacultura e antes disso eu fiz muitas outras coisas, tantas que não vai dar para falar aqui. Eu brinco que eu já estou na minha terceira vida e esse é um pouquinho muito breve sobre nós e a ideia hoje então é falar sobre isso. Então nada mais é óbvio, mas que a gente esquece que essa nossa vida, e para a gente ter uma vida integral a gente precisa de vitalidade, e a vitalidade está muito relacionada com o que a gente come ou não come. Isso era uma discussão já muito importante que tomava o espaço dos agricultores no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, porque naquele momento tinha um conjunto de práticas sendo introduzidas e esses agricultores, muitos, no mundo inteiro, observaram que essas práticas iam desvitalizar o alimento e, consequentemente, iam nos desvitalizar e trazer doenças. Então, isso é uma coisa de 100 anos atrás que vem sido falada e alertada, que a forma como a gente faz agricultura, a forma como a gente trata e entende o solo, afetam diretamente a nossa saúde, nossas funções cognitivas, nossa maturidade emocional, tudo isso tem a ver com o alimento que a gente come também. A gente teve um tempo atrás no Xingu, porque a gente deu um curso e abriu bolsa para alguns índios e um cacique nos convidou para ir na aldeia deles. E esse cacique está fazendo um trabalho muito interessante porque ele resolveu não fazer as construções como a FUNAI manda materiais para eles, voltar a fazer as construções iguais como eles faziam antes, inclusive a disposição dos prédios e toda
o processo cultural das construções, mas mais que isso, não permitir televisão, rádio e nada dentro da tribo e parar de comer a comida do branco. E a gente achou muito interessante isso, fomos convidados para ir lá, e a gente tirou alguns dias com eles, e eu gostaria de relatar isso porque tem uns fatos muito interessantes com relação a isso. O que acontece? Eles começaram a perceber, porque eles fazem aquelas corridas com aquelas toras nos ombros, você já deve ter visto isso em alguma propaganda ou algum documentário, enfim. Então eles correm 3 quilômetros alternando de ombro para ombro com aquelas toras. Os homens carregavam toras mais ou menos de 140 quilos no ombro, 130, e as mulheres toras de 90 quilos mais ou menos. E aí, com o passar do tempo, eles começaram a ver que eles estão carregando, os homens estão carregando tora de 100, 100 e poucos quilos, e as mulheres toras de 70 quilos. Então eles se deram conta que com o passar dos anos eles estão perdendo a força, certo? E se a gente pega e toca num índio, não sei se as pessoas já tiveram possibilidade de ter contato, eles são densos. Pelo menos num chavante, não só, né? Mas esses são... E se você pega uma criança indígena, certo? Do mesmo tamanho de um branco, e você levanta ela, ela é muito mais pesada com o mesmo volume, vamos dizer assim, né? Então a densidade dos corpos deles é maior. Onde é que a gente quer chegar? Ou seja, o tipo de alimento que eles vêm comendo ao longo de milhares de anos faz com que tenha uma grande quantidade de vitalidade, uma grande energia, certo? E é disso que nós estamos querendo abordar e tratando e estudando, ou seja, o quanto nós estamos perdendo de processos cognitivos, de força, de energia, inclusive de discernimento com relação às coisas em função de um alimento desvitalizante. A gente perde discernimento e perde força espiritual porque existe uma lei universal que diz que o que está em cima é como o que está abaixo. Então o corpo vitalizado também reflete um espírito vitalizado e um espírito vitalizado também pode vitalizar o corpo. Isso é um desenvolvimento que a gente tem que criar, que a gente tem que aprender como humanidade a fazer essa conversa entre os opostos e passar a ser uma síntese de opostos e não pessoas que ficam em conflito entre coisas opostas. Isso é o que a natureza nos ensina, para poder se desenvolver de uma maneira mais integral. E enquanto a gente está nesse processo, o alimento é uma parte muito importante e esse alimento vem do que a gente chama de terra, vem do solo. O solo não é uma coisa inerte como se aprendia na agronomia, que o solo era uma coisa morta, um substrato onde as plantas fixavam suas raízes, que aquele solo servia para a planta se agarrar com as raízes e ficar ereta. O desenvolvimento da microbiologia do solo, por exemplo, é muito recente, é de meados agora do século XX. Então antes não se pensava, não se conhecia o solo como se conhece hoje. Hoje a gente sabe que o solo é um sistema vivo por si só e que ele é uma grande bateria de acumulação energética, de capacidade de produzir, de capacidade de realizar trabalho. Então, essa grande bateria, esse solo, ele é composto de muitas partes. Ele é composto de uma parte mineral, ele é composto de uma parte aquosa, ele tem uma parte aérea, ou seja, tem muito ar no solo e é necessário o ar no solo tanto quanto ele é necessário para nós. Existe vida no solo e existem conexões e relações entre todas essas coisas entre si, criando uma grande massa viva e entre as plantas, consequentemente entre os animais e entre nós. E esse grande sistema de integração entre nós e o solo é o nosso assunto de hoje. Porque se esse solo não está vivo, como a gente vem desse solo, como a gente depende desse solo, nós também vamos ficar com a nossa vitalidade reduzida. E isso tem muito a ver com quais minerais estão ali e com quais minerais estão ou não circulando no nosso corpo. Então, na verdade, o nosso corpo, as reações todas que a gente tem, ou seja, de tato, de sentido e de reflexões e de pensamento, o sistema neurológico, tudo depende de reações elétricas, né, e químicas. Para essas coisas acontecerem, você tem que ter uma quantidade de minerais no corpo para isso estar em ordem, né? Então, se a gente fosse pensar numa corrente elétrica de via líquida, ela seria muito mais forte pela água salgada do mar do que pela água doce.
pela quantidade de minerais. Estou tentando ver se a gente faz uma analogia para entender isso. Então, quando eu tenho um alimento e me alimento de alimentos que têm pouca carga de minerais, o que acontece? Todas as minhas reações, todos os meus processos cognitivos, vamos dizer assim, eles são reduzidos. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito baixa de minerais no corpo. E por falta dessa quantidade de minerais, seria aquela brincadeira que a gente conta, que a pessoa, tu conta a piada, o cara leva 1 hora para rir, né? Ou seja, a pessoa tem talento, né? Eu brinco que não junta o lé com o cré, o tico e o teco não bate, né? Porque a pessoa está com baixa capacidade de energia, né? A gente recebe pessoas, aqui eu estava recebendo antes da pandemia, enfim, e a Tati de manhã fazia a reunião, na primeira hora, antes de começar a aula, fazia uma reunião com todo mundo de pé no campo, aberto assim, né? E ficava conversando um pouco com as pessoas. E vários jovens, assim, na faixa de 18, 20 e poucos anos, ficavam tipo 15 minutos de pé e já tinham que sentar, né? Ou seja, porque não aguentam ficar de pé. E as pessoas que ficaram assim, a gente conversou durante o curso e coisa, a maioria eram pessoas que comiam comida, como é que chama esses... lanches e fast foods, essas coisas todas, né? E então parece que nós não temos uma plena consciência de quanto o alimento traz uma relação direta com a nossa vida. Só que não é só uma resistência física, é a capacidade de discernir, a capacidade de refletir, a capacidade de pensar a respeito ou de tomar uma atitude com relação às coisas de rapidez, né? Eu vou contar rapidamente uma história. Eu saí de um prédio um dia, de um prédio público um dia, e tinha um carro pegando fogo na esquina, né? E o sujeito estava com as mãos na cabeça olhando o carro pegando fogo. Eu fui correndo até o sujeito e sacudi ele, digo, vão apagar o fogo, vão apagar o fogo. E ele, em crise, meu carro, só dizia isso, né? Aí eu peguei o extintor, tentei apagar, estava pegando fogo no motor, né? E tentei abrir, enfim, voltei no meu carro, peguei o extintor de incêndio e voltei lá, até que eu consegui apagar o fogo. Aí o cara abraçava em mim, eu tô conseguindo não sei o quê. Eu digo, cara, acorda, rapaz, né? Uma pessoa adulta, então às vezes a pessoa parece que não estão juntando exatamente o lé com o cré. A pessoa entra num estado de letargia com as coisas e não entra na resolução das coisas, porque está faltando esses minerais, está faltando essa capacidade de juntar as coisas, né? Então, a baixa quantidade de minerais no nosso corpo está fazendo com que a gente fique num estado letárgico. Ou seja, então o que acontece? O que é comum? Sentar na frente da televisão e ficar assistindo vídeo e som ao mesmo tempo. Então, nem ler, a pessoa lê, né? Então, todas essas práticas vão reduzindo a nossa capacidade ou as nossas capacidades. Um exemplo muito claro e muito conhecido sobre isso é a anemia. Então hoje a gente tem dá para dizer um surto, não é só de vírus, a gente tem um surto de anemia, como tem um surto, entre aspas, de autismo. E o que são todos esses processos? Anemia, a gente sabe, todo mundo sabe que está relacionado à deficiência de ferro, ou seja, um sangue fraco, entre aspas. O sangue é o portador de vitalidade, o símbolo do sangue no nosso corpo é vida. Quando a gente está perdendo sangue, a gente está perdendo também alegria e vida. Isso é óbvio do ponto de vista físico, ou seja, se você se corta e faz um corte num lugar vital, você fatalmente vai morrer, ou seja, toda a sua vitalidade, toda a sua vida vai escoar, o sangue vai escoar do seu corpo. E esse sangue, se ele está bem contido no nosso corpo, como o João falou, se ele está coeso, se ele está inteiro dentro de nós, ele tem que ter uma determinada qualidade. Uma delas é que ele tenha ferro, ou seja, que as moléculas, as hemoglobinas, estejam ali numa quantidade. A gente sabe que a hemoglobina tem um ferro no meio, né? E aí tem outros nitrogênios, tem carbono, tem oxigênio. A gente tem que ter essas moléculas também bem formadas e bem coesas. Isso tem tudo a ver com o lé, com o cré, porque a gente perde vitalidade, ou seja, a gente deprime quando a gente não tem o ferro circulando no nosso sangue e, consequentemente, irrigando o nosso cérebro. Então, os minerais estão diretamente ligados à nossa capacidade de existir, à nossa capacidade de ter vitalidade. Então, depressão
essa redução de nós mesmos é uma redução da nossa própria vida. Quando a pessoa está deprimida, ela está o quê? Sem vida, sem vitalidade, sem energia para fazer as coisas. E hoje, mesmo que a gente coma um alimento não industrializado, tem que ver que comida que é essa, porque a comida feita com veneno não tem os minerais, não tem a mesma quantidade de minerais que tem um alimento produzido de maneira orgânica, e é por isso que é tão importante falar de agricultura orgânica, consumir alimento orgânico e começar a se informar de que diferenças reais tem esses alimentos, porque a gente não está comprando só tomate, a gente não está comprando só feijão, a gente está comprando os minerais que tem neles e, consequentemente, a nossa saúde, ou seja, a nossa capacidade de estar vivo. E para terem uma ideia sobre essas coisas, essas relações são muito importantes da gente perceber, né? Então, por exemplo, no nosso corpo, o cálcio é o que traz a estrutura para o corpo, né? Que são os ossos, ou seja, toda a parte dura, ou seja, resistente do nosso corpo, que dá a arquitetura do corpo do indivíduo, são os ossos, né? Então ele é a parte estável, a parte parada, vamos dizer assim, né? E a Tati falou do ferro agora. E o ferro está no sangue, ou seja, o ferro está circulando no nosso sistema todo, no nosso sistema circulatório. Então, para criar, como a gente falou no início, a relação dessas analogias da Terra e nós, como a gente é parte desse solo, parte do planeta, da Mãe Terra, se a gente olhar no solo, o cálcio, né, que é o que compõe os ossos, o cálcio, quando você põe cálcio no solo, o solo está ácido, você vai botar cálcio, ele caminha 1 centímetro por ano apenas, ou seja, a mobilidade do cálcio no solo é muito baixa, ele anda 1 centímetro por ano. E o sangue, né, que é o ferro, e o ferro na natureza, ele circula quilômetros por ano, porque ele dilui com a água, e ele anda pelos meios líquidos, vamos dizer assim, nos riachos, né? E ele se desloca em grande velocidade por vários lugares por quilômetros. Então é interessante a gente ver essas analogias, ou seja, o sangue no meu corpo circula e o osso é parado. E no solo o cálcio também se desloca muito pouco, né? E o sangue tem alta mobilidade. Então é interessante quando a gente percebe todas essas coisas. E a Tati falou agora da anemia. Tem uma prática que vocês devem saber de que o bom comer feijão com laranja, muitas vezes ou porque é gostoso, enfim, mas é uma prática antiga, de vários agricultores tinham essa lógica de fazer assim, meu avô falava disso, ou com né? Limão. Ou com limão, né? Sempre tem isso. Agora, olha que interessante, quando eu como feijão com alguns citros junto, laranja ou limão, eu ajudo ao ferro do feijão fixar no meu corpo. Eu estimulo para que o ferro do feijão fique no meu corpo. Os antigos não sabiam exatamente por que faziam isso por intuição, como os índios fazem essas coisas por intuição. Hoje a pesquisa sabe disso. Então, só para a gente fazer uma relação e um entendimento, ou seja, que o simples fato de eu pegar um citrus, ou seja, o ácido cítrico, e misturar com o feijão, eu faço com que o corpo humano consiga reter o ferro. Certo? Agora vamos pegar a mesma analogia, porque eu falei agora do cálcio, falei do ferro, falei no solo, falei do sangue. Eu pego essa mesma relação e penso numa planta que está no solo, e essa planta pega e recebe um produto químico, um agrotóxico. Você acha que essa planta não se altera? E esse é o ponto da pesquisa que a gente estuda e tem tratado isso nos cursos. As plantas se alteram totalmente no momento que tu bota adubo químico e pesticida nela. Ou seja, se gotas de ácido cítrico no teu feijão que você está comendo faz com que você aumente o ferro no teu corpo, imagina você botar uma carga de agrotóxico numa planta. A planta muda a forma de vida dela e ela não consegue reter os minerais. Então o que acontece? Você tem mais de 1000 unidades, mais de 1000 ppm de ferro no feijão, e quando tu está trabalhando com um produto químico, o feijão, a planta do feijão tem uma redução a menos de 10 partes de ferro por ppm. Ou seja, porque você alterou a forma, alterou a composição química da planta e ela não consegue absorver aquele ferro. E esse é o nosso drama, esse é o problema. A maioria das coisas que a gente está comendo não tem nutrientes, nós estamos comendo celulose. Então, a obesidade também tem uma relação com isso,
porque você está com fome e come de novo, e está com fome e come de novo, porque o resultado do alimento são os minerais do nosso corpo. Ou seja, o resto você defeca. O que fica são os minerais. E esses minerais, como o alimento não tem, você vai lá e come novamente. Então, o que a Tati falou, comer um produto orgânico não é só um alimento que não tem o veneno. A questão não é essa. A questão é o quanto de minerais tem no que você está comendo, porque é isso que vai te dar energia. E o que está sendo dito aqui, então, é que se eu causo um desequilíbrio fora, eu acabo trazendo esse desequilíbrio para a minha vida, para o meu corpo. Ou seja, se eu crio uma instabilidade não natural na planta, eu vou trazer para o meu corpo, para a minha saúde, uma instabilidade que também não é natural. O natural é nós sermos saudáveis. Os seres são todos saudáveis na natureza. Você pode olhar um golfinho, você pode olhar uma manada de gnus, eles são todos saudáveis. A taxa de seres doentes assim na natureza é muito pequena. Hoje os bichos ficam mais doentes porque nós estamos doentes da cabeça, da forma de pensar. Estamos criando essas dissociações, esses problemas na natureza, e isso evidentemente que vai vir para a nossa vida. Então um outro exemplo muito interessante é não só o que o João está falando, então eu estou desequilibrando a planta e ela não pode ser ela mesma. Eu vou comer uma coisa que não é ela mesma, que está deficiente, que está sem saúde, eu vou trazer tudo isso para mim. Mas além disso, eu coloco outras coisas como inseticida, fungicida, herbicida. Sida, vocês sabem que é matar, né? Homicídio, matar homem, herbicida, matar ervas, inseticidas, matar insetos. E essa agricultura químico-industrial, ela detesta inseto, não sabe trabalhar como inseto, a única solução que existe para ela é matar o inseto, então se usa o inseticida. Vocês veem que não tem nenhuma lógica nisso. Pensa se a gente fosse, tudo que a gente não gosta ou não sabe lidar, nós vamos matar, né? Porque a gente não quer aquilo. Então o inseto faz parte do equilíbrio natural de uma maneira muito mais intensa e muito mais relevante, na verdade, do que até a própria humanidade. Os sistemas naturais dependem dos insetos muito mais do que eles dependem de nós, dos seres humanos. E o que se coloca então na lavoura é o inseticida, o matador de inseto. Uma grande parte dos inseticidas, o princípio ativo dele é inibir uma enzima cerebral que faz com que um neurônio se comunique com o outro. O inseto literalmente fica deprimido, porque o cérebro dele para, ele não consegue mais mandar os impulsos elétricos para o corpo dele funcionar e continuar ali comendo aquela lavoura, fazendo a atividade dele, e o inseto morre. Por quê? Por depressão. Então, um dos principais mecanismos de ação dos inseticidas é inibir essa coenzima A, que faz com que os neurônios se comuniquem. E as abelhas estão sumindo por causa que o mais interessante da abelha é a capacidade que ela tem de voar e voltar para a caixa, voltar para o ninho dela, né? Ou seja, ela tem esse mapa, certo? Tanto que a abelha, quando ela acha pólen e volta, ela tem uma dança. Eu trabalhei com a abelha por 14 anos, ela faz uma dança no alvado, e nessa dança ela faz um 8, e nesse 8 ela balança a bundinha para um lado, balança a bundinha para o outro, e ela dá o rumo para onde está o alimento, e dependendo do número de voltas ela marca a quilometragem. Tudo isso já foi estudado, por incrível que pareça. O que acontece quando essa abelha vai numa planta que está envenenada? Essa abelha perde essa conexão, que é o que a Tati falou. Ou seja, já não junta o lé com o cré. E aí ela não consegue voltar. E ela morre, porque ela não tem mais um abrigo e ela acaba não conseguindo mais se alimentar. O que acontece quando eu como? Porque tudo é ação e reação. O que acontece quando eu como uma planta que foi colocado um inseticida? Eu começo também em mim a sentir aquilo que o inseto sente, que é o que acontece com todas as áreas no Brasil, por exemplo, e no mundo, né, de áreas que trabalham com muito inseticida, que são as lavouras de pimentão, tomate, fumo e morango. Todas essas regiões no Brasil já está mapeado, são as áreas de maior taxa de depressão. Nós temos cidades aqui no estado produtora de fumo, que também leva muito inseticida, que tem maior taxa de suicídio do que a Suécia.
Ou seja, por que que as pessoas se suicidam? Por causa disso, que elas estão contaminadas não com herbicida, não com fungicida, mas com inseticida. E aí ela perde essa conexão, e aí ela deprime, porque ela não consegue mais ter a vontade, ela perde a conexão com o mundo e morre. Então, no momento que a gente está acostumado a estar comendo tudo isso diariamente, chega um ponto que nós temos uma população inteira assim. Esse é o problema. Ou seja, o que a Tati falou da anemia, eu fiz um trabalho há muito tempo atrás com a FAO, onde a gente começou um marco zero com 300 e poucas crianças da escola para fazer um trabalho de nutrição, né, para as crianças comerem melhor nas escolas. E esse marco zero foi... Terminou. Esse marco zero foi fazer análise de sangue e de urina dessas crianças. Das 300 e poucas crianças, 112 estavam anêmicas. Das 112 que estavam anêmicas, 50 tinham anemia profunda, ou seja, deveriam estar hospitalizadas e estavam na sala de aula. Por quê? Porque não sabe, os pais não sabem, os professores não sabem. Então o professor acha que a criança não tem disposição, o outro acha que a criança é preguiçosa, o outro acha que a criança é burra, etc, etc. Não, ela está anêmica. Por quê? Porque boa parte da população está anêmica e nem sabe, porque ninguém vai lá fazer um exame de sangue. Não temos uma prática disso, né? Agora a China pegou e fez um tratamento de verminose em todo o país, ou seja, nós não temos uma lógica assim de fazer um pensamento como nação, né? De fazer as pessoas todas fazerem análise de sangue, por exemplo, e ver qual a realidade que está as pessoas. E hoje a anemia é muito comum, porque o estado de cansaço das pessoas é anemia, né? Entre outras coisas. A gente tá anêmico significa que a gente tá deprimido. Essa depressão da humanidade, esse mal do nosso tempo vem do fato de que a gente não cultiva a vitalidade, que é o oposto da depressão, é o oposto de estar desvitalizado, sem energia. Então a gente tem que cultivar, observar os processos de vida e trabalhar a favor deles. Então Bill Mollison sempre diz que permacultura é observar a natureza para trabalhar a favor dela e não contra. Por quê? Nós também somos natureza. Não vai adiantar matar o inseto lá fora, criar um alimento que não tem minerais e depois achar que vai continuar a vida numa boa normalmente. Não, a gente está colhendo o que a gente plantou, ou seja, a gente plantou de uma maneira que as plantas não têm minerais, que as plantas não têm vitalidade, que elas estão cheias de veneno, e o que a gente está virando? Uma redução do que a gente poderia ser. Assim como a gente faz com a natureza, a gente reduz a natureza, a gente subjuga ela a um estado inferior ao que ela é, e o que a gente é hoje? Pessoas deprimidas, abaixo do que poderia estar. Então, se existe uma suposta linha que a gente tivesse de equilíbrio e a gente tivesse que superar e desenvolvendo isso e ficando melhor, a gente tá abaixo, porque estamos deprimidos, estamos para baixo. Então, depressão em física é uma parte baixa do relevo. Deprimir, então, tudo que vai trazendo para baixo. E se a gente não observa isso, nossa vida é para baixo, a gente tem depressão, a humanidade tem depressão, nosso cérebro funciona só pela metade, a gente está anêmico e nem sabe, e fica nessa condição chamando isso de vida, e isso nem perto do mínimo de vida que a gente podia ter é. Simplesmente porque não pensamos dessa maneira integral, não pensamos na vida, que é o bem, é o ativo mais importante que a gente tem, é o nosso tempo de vida, e a gente não pensa nisso. Então, a relação direta do alimento com a nossa capacidade cognitiva, com a nossa capacidade de discernimento, com a nossa capacidade de reflexão, de ação, ou seja, é direto. A gente, como lida com animais, você consegue ver isso com muita facilidade, assim, porque você muda o alimento dos animais, em 2 dias você muda o comportamento dele. A gente agora ganhou um cachorrinho de presente, foi buscar o cachorrinho. O animal estava anêmico, né? Cheio de pulga, bom, não se mexia, cheio de ramela. Quando tem ramela, ser humano, animais, quando tem ramela é vermes. Vocês podem pegar isso como exemplo para vocês mesmos. Se você tem muito comum acordar de manhã com ramela ou ter ramela, é vermes, tome remédio para vermes. Então o animalzinho estava dessa forma. A gente deu remédio para vermes e começou a dar uma alimentação mais forte para ele. Em 3 dias ele mudou o comportamento total, ou seja, mudou o comportamento total. Então o que a gente está falando é disso, ou seja, que o que nos vitaliza, eu não tenho como ter uma vida vitalizada se eu tenho um alimento ruim. E alimento bom eu preciso ter alimento que tenha minerais, alimento
orgânico tem a possibilidade de ter mais minerais do que os alimentos quimicamente. Quem duvida disso, tem várias pesquisas sobre isso, pode pesquisar. Tem a teoria da trofobiose, que o Chabousseau fala de que não existe planta doente, existe planta deficiente de minerais, né? Então, toda vez que eu estimulo esses minerais, eu estou trazendo para o meu corpo esses minerais, certo? A importância de ter minerais no corpo tem uma relação direta com os processos cognitivos, com os processos de reflexão e com energia. A gente tem a máquina Killian, essa que fotografa a energia das coisas, você já deve ter ouvido falar. Então, até pela máquina Killian, eu posso perceber uma planta que tem mais energia ou menos energia. E o resultado final da comida é energia, né? E energia é algo que está... tem um campo etérico ao redor disso, ou seja, então a energia, para a gente poder absorver, eu tenho que estar me alimentando minimamente de alguma coisa que tenha energia. Eu do nada não tiro nada, eu não posso pegar um copo vazio e imaginar que eu estou bebendo água, ou seja, vai ter que ter água dentro. E as águas também é a mesma coisa, né? Tudo tem uma relação com os minerais. E o problema é que o solo está desmineralizado por anos de uma prática agrícola equivocada. Nós temos então que olhar para o solo, entender que existe uma grande diferença entre produzir olhando só para a planta, dando um adubo solúvel só para aquela planta e excluindo todas as outras relações, matando o inseto, matando o solo. Isso não existe. É como se a gente... tem gente que acha que o cérebro é o órgão mais importante do corpo, que o coração é o mais importante. O que o seu cérebro sozinho vai fazer? Pega o seu cérebro. O que o seu cérebro vai fazer sem o corpo inteiro para ele mandar os impulsos? O que um coração vai fazer? O que é importante? O importante é a integralidade do organismo. Por isso que a gente fala em organismo agrícola, em organismo vivo, em vida integral. E se a gente então não fizer essa conexão com o solo e não entender que a grande diferença é uma agricultura que é toda sistêmica, que é toda holística, que é orgânica, que é inteira, cria esses corpos orgânicos, e uma agricultura que é completamente dissociada. E a gente também olhar pra gente, a gente tá dissociado ou a gente tá cada vez mais integral? A gente pensa, fala, age, sente conforme uma integralidade, ou a gente pensa numa coisa, sente outra, faz outra completamente diferente e conta alguma mentira sobre o que é a nossa vida? Então a gente precisa olhar para o solo para se melhorar como seres humanos. Eu fiz uma postagem ontem, hoje, não sei, já está aí, falando sobre o que Fukuoka diz, que a agricultura serve para nos aperfeiçoar, para nos melhorar, ou seja, não só a agricultura, mas tudo que a gente faz, quando tem essa visão integral, serve para nos melhorar e melhorar as coisas ao nosso redor. E da mesma forma, quando a gente é muito dissociativo e não enxerga essas conexões, a gente começa a fazer estrago fora, e se já está estragado dentro, vai fazer fora, e o estrago de fora também vai vir para dentro, causando desequilíbrios em nós, na nossa vida, na nossa capacidade de pensar, de sentir e de fazer qualquer coisa. E era por isso que hoje a gente queria trazer o assunto do solo. O solo é um grande sistema complexo de relações, de conexões, uma grande bateria energética de acumulação, é um sistema de acumulação energética quando ele está vivo, com todos os seus bichinhos, com toda a microvida, com espaço, com ar, com minerais, com tudo isso. A planta que vem disso, que resulta disso, também vai ser integral, também vai ser orgânica, inteira. O animal que come isso, nós que somos um animal que também come isso, vamos consequentemente entrar nessa corrente de saúde, essa corrente de coesão, essa corrente orgânica. A vida tem que ter propósito. Na outra live a gente falou da vida simbólica. Se você não tem propósito, ou seja, a falta de propósito é o que a gente chama de depressão. A pessoa se deprime, ou seja, ela perde o propósito. Não, ou seja, o contrário de depressão é ação. O contrário de depressão é você estar pronto para fazer as coisas. E o processo todo de depressão é falta de minerais no seu corpo, no caso o lítio. E aí é interessante, sabe o que é riquíssimo em lítio? O cactus. Quem come cactus? Ninguém. Quem fala disso? Ninguém. O cactus é riquíssimo em lítio. Se vocês pegarem, a gente começou a descobrir isso há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, porque algumas empresas, não vou dizer nome, começaram a patentear os cactos no mundo inteiro. E aí a gente começou a ver que os remédios para emagrecer, essas coisas que vêm para emagrecer, porque para emagrecer é só não comer,
né, vinham com um determinado produto nessas cápsulas, e a gente foi ver, era cactus seco. Por quê? Porque o cactus tem altos nutrientes, uma quantidade enorme de nutrientes. Alguns caçadores africanos, quando saem para tribos, quando saem para caçar, geralmente quem caça são os jovens, não sei se você sabe, os casados ficam em casa. E isso é norma, até no Xingu a gente viu com os índios, sempre quem sai é o solteiro, né? O casado fica com a família. Bom, então o índio quando sai para caçar, certo? Ele leva um pedaço de cactus com ele, por dois motivos. Uma que ele vai comendo e vai se nutrindo com aquilo, e outra que a tribo não quer que ele caça e coma a caça, ele tem que caçar e trazer para a tribo de volta, né? Então eu estava estudando sobre algumas tribos sobre isso, e eles comem o cactus. Nós temos aqui a palma, a tuna, o mandacaru, o nome que queiram dar, né? No México se come muito cactus, né? E o cactus tem vários nutrientes dele, né? Entende? Então a gente chama do suco da alegria porque ele é rico em lítio. No momento que eu como cactus, eu consigo aumentar minha capacidade um pouco de alegria, porque o povo também anda meio triste. Porque a alegria é resultado da vitalidade e é o oposto da depressão. Vocês podem ver que está tudo relacionado nesse sentido também. Então tudo está relacionado, ou seja, a Tati falou da mente. Do cérebro. Como é que o cérebro vai funcionar se você não faz cocô? Parece que não tem relação nenhuma, mas tem. Toda a relação. Toda a relação. Porque o intestino... E cocô bom, não é qualquer cocô. E o intestino tem uma relação, pode ver que o formato do intestino é muito similar ao cérebro. Então você tem que estar com o intestino funcionando bem, para o vulé com CRE aqui funcionar bem também. Por isso que eu brinco que... O que está no alto é como o que está embaixo também no nosso corpo. E o cactus, então, tem uma coisa interessante. Se a pessoa come, primeira coisa que acontece, se tem alguma coisa no intestino que não está bem, ele vai fazer com que aquilo despache, né? Ou seja, o sujeito vai para a privada liberar tudo que não tem que estar lá dentro, para começar a fazer funcionar o cérebro. Então, se dizia obrar... Também sobre fazer a festa, ou seja, fazer uma obra. Quem estuda psicologia sabe que essa é a primeira obra que o ser humano faz. A criança tem aquela fase que quando ela faz o cocô, ela ama o cocô, não deixa o cocô ir embora, dá tchau pro cocô, dá oi pro cocô. Porque é a primeira obra, a primeira coisa que a gente faz na vida, produz um cocô. Então, boas obras para vocês. De novo falando de cocô, né? Mas é porque tem relação... Então, e a gente precisa cuidar do que está saindo de nós, não só das fezes, mas do que sai da nossa boca, o que sai da nossa cabeça. Consequentemente, a gente vai cuidar do que entra em nós, né? Para poder ter uma boa saída, uma boa expressão, a gente tem que ter boas entradas também. Isso é uma coisa que a gente trabalha em permacultura, os fluxos numa propriedade rural. Quanto entra e o que entra de insumo na sua propriedade, o que sai, que tipo de resíduo, que tipo de coisa você está liberando. Então a ideia é a mesma e é fundamental para a gente, como diz um instrutor nosso, José Trigueirinho, ele dizia, você tem que estar ali, você tem que estar em cima, né? Ou seja, no máximo da sua vitalidade, no máximo da sua expressão, e com esses processos todos de depressão, a gente não tem como estar ali, nós vamos estar lá embaixo, nós vamos estar deprimido, mal, doente, e vamos fazer a mesma coisa com a natureza. Então, como eu estava dizendo, e essas companhias estudaram isso, né? Pesquisaram e começaram então a patentear o cactus e secar e colocar nesses comprimidos, que acabou dando muito certo, né? Então fica aí a dica das pessoas começarem a pensar a respeito, né, a consumir cactus, suco de cactus ou coisa desse tipo, porque isso vai trazer vitalidade, tem muito lítio, e o problema de quem toma lítio é que tem contraindicação, e o lítio que está no cactus é um lítio, não é sintético, obviamente, é natural. E um outro fator importante do cactus, já que tudo está relacionado, ele é uma planta que aguenta mais de 50 graus e aguenta temperaturas abaixo de zero. Se a gente é o que a gente come, certo? Eu estou comendo uma planta de alta resistência, e ela também tem seus espinhos e aquele couro que sustenta ela para ela não perder umidade, então isso também nos traz a nossa resistência. A gente tem na entrada da porteira aqui 2 cactos, na outra porteira 2 cactos, então se vem alguma coisa, meia energia não muito boa, os cactos já operam isso, né? Na beira do computador também botar um cactus, então fica aí a dica, encerrando a nossa prosa, coma cactus, tenha cactus perto de casa, ame os cactos, olhe o cactus com carinho e aprenda com o cactus a guardar energia, resistir no calor, resistir no frio e ter uns espinhos, porque às vezes tu tem que dar umas espetadas também. O cactus, ele tem um tipo de...
É verdade. Rosa tem espinho também, cacto tem espinho. Isso. A gente tem que saber também quando espetar pra longe coisas que não devem estar por perto. E eu ia falar uma coisa do cactus, agora eu esqueci. Você pode preparar, vou falar rapidamente. Pega o cactus, corta, tira aquela pelezinha dele, bota dentro de uma jarra, deixa de molho e vai tomando a água. Daí uma semana tira fora, bota novo. Pode se fazer assim, né? Corta uns pedacinhos, bota na água, ele vai largando aquela baba, você vai tomando. Você pode pegar, triturar no liquidificador e tomar. Só que aí vai ter que diluir com mais água até que tu acostume a tomar aquela baba, certo? E falta de sol também que estão falando, os presos estão tendo mais sol que as crianças, porque por lei o preso é obrigado a ter 2 horas de sol por dia. Tem criança que não tem nem meia hora de sol por dia, então vitamina D é outro fato. Não é toda espécie de cactos que é comestíveis, aliás a gente tem que tomar muito cuidado com várias plantas ornamentais. Tem alguns estudos que dizem até que elas não são naturais, ou seja, tem formas de produzir flores e coisas que criam coisas não muito naturais, então a gente tem que procurar a palma, o mandacaru. Essas plantas, como o João dizem, elas trazem o arquétipo do não mexido. Elas têm uma originalidade muito grande, por isso que é importante comer isso. A gente come também a originalidade, essa vitalidade essencial das plantas, e o que eu ia falar do cactus é que ele tem um tipo de fotossíntese especial que chama CAM. Então, durante o dia, ele capta a luz solar, mas ele não está processando, ele não está sintetizando os alimentos, ele está só guardando energia, e de noite ele processa tudo isso, por quê? Porque ele não abre aqueles estômatos e não perde a energia e a água, o calor e a água, que normalmente se perde na fotossíntese normal, na C2, C4 e C3, os tipos de fotossíntese mais normais das plantas, e ele tem essa capacidade de conservação, e isso é muito importante para nós, que hoje é o tempo da distração, a gente tem que aprender mais a conservar a nossa energia, a guardar forças. Vamos fazer uma live outro dia sobre poupar a prosa. O pessoal fala muita coisa que não precisa. E isso é a base do magnetismo, ou seja, a base da nossa capacidade de atrair o que a gente quer para a nossa vida reside em saber conservar energia. E o solo faz isso, o solo guarda, conserva energia. Uma árvore, o que ela faz? Ela faz a fotossíntese, ela usa toda aquela energia, mas ela também guarda a energia no corpo dela. Então isso é uma coisa muito importante que a gente pode aprender com cactos e comer cactos para começar a cultivar essa capacidade também de guardar energia para depois ter ela disponível para usar. E eu acabei não concluindo o que eu estava falando rapidamente, que é o seguinte, o fato de o ser humano não ter mexido na planta, o cactus é uma planta que ele está como ele era, ou seja, nunca foi alterado, nenhum cientista pegou, um agrônomo pegou para tentar melhorar isso, melhorar aquilo, não, ele está na forma como ele era há milhares de anos atrás, entende? Então tu tem uma planta que tem esse arquétipo dessa resistência toda, por isso que é importante. Ali, alguém falou da babosa ali, babosa não é cactácea, não é a mesma coisa. É bom também, mas não é a mesma coisa, nós estamos falando do cactus agora, certo? Pessoal, amanhã a gente tem live às 19 horas, o nosso conteúdo filosófico e de desenvolvimento humano com a Mari, então amanhã às 19 horas a gente está aqui. E teve muitas perguntas, a gente fazia antes, vamos voltar a fazer lives de perguntas, porque a gente pode dar mais atenção para o que vocês estão perguntando, em vez de estar desenvolvendo um assunto. Então, se não na semana que vem, na outra, a gente vai voltar com as nossas lives de perguntas e respostas, então preparem aí qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre esses assuntos que a gente trabalha, que a gente vai poder conversar mais, né? Ficar realmente lendo vocês e respondendo. Semana que vem tem chimarrão também, terça e quinta. Amanhã, live às 19 horas, a gente espera vocês aqui. Então amanhã, às 19 horas, a prosa vai ser mais sobre desenvolvimento humano, que eu brinco que é o desentope vivente, para ver se o pessoal tenta viver um pouco melhor. E vocês derem cactos aí para até cavalo come, vaca come, ovelha come, os bichos adoram, galinha come, os bichos adoram isso, e a gente no Brasil tem pouca prática de usar o cactus, fica aí a dica. Para passar na pele, para curar acne, eu passo no cabelo, por isso que eu fico com um cabelo maravilhoso. Você passa no cabelo, verdade, é muito bom de pôr na pele também, para o cabelo, essas coisas que o pessoal usa, essas, como é que é, guloseimas, como é que chama, de passar no corpo, com essas coisas todas, etc. Guloseimas. Guloseima não é... Não é guloseima, é outra coisa. Mas enfim, o pessoal passa um monte de coisa, as mulheres estão sempre preocupadas. Tu passa baba de cactus no cabelo, o cabelo fica 0 km, uma maravilha.
E a nossa pele é nosso maior órgão de absorção. Isso são, a gente já falou um monte de coisa que são assuntos para lives inteiras, né? Ou seja, pra gente destrinchar cada ponto. Uma hora a gente pode falar também sobre isso, porque eu faço, como vocês sabem, os sabonetes. O pessoal tá esperando o curso de saboaria, eu espero conseguir organizar ele para vocês em breve. O nosso corpo é o nosso maior campo de absorção. Então, por que a gente fica falando roupa de lã, comida, o que encosta na pele, roupa de algodão, roupa de linho, até as fibras. Não passe protetor solar. Bom, mas aí é outro assunto. Já deu bastante. No outro chimarrão eu vou trazer um cactus ao vivo aqui para mostrar para vocês. Ó, a promessa é dívida. Não, vou trazer, certo. A gente tá devendo essas receitas de cactus, mas só cortar o cactus, esses em cubinhos, colocar na água e tomar água já ajuda. Depois a gente traz outras receitas. Dá pra comer em salada, dá pra comer refogado, dá pra fazer várias. Pimenta, Você sal. pode pensar o cactus como uma hortaliça e começar a inventar com eles, né? A palma e o mandacaru principalmente. Pessoal, tira o espinho. Um beijo pra vocês. Um beijão pra vocês. Um bom dia. Até amanhã na nossa live às 19 horas. 19 horas amanhã.